Registro importante, Ivan, porque agora há pouquinho a gente falava de falta de doses, falta de vacinas em São Paulo. Informação mais atualizada, 24 pontos de vacinação da capital estão sem doses da vacina nesse momento, tá? No Capão Redondo, 8 das 12 UBSs não têm vacinas. Estão, portanto, aguardando o reabastecimento. E a gente vai falar mais, inclusive, sobre vacinas, esclarecer aqui sobre o deslocamento da população em busca de vacinas. Quem está conosco é o pesquisador de saúde pública da Fiocruz, Diego Xavier, que integra o grupo Monitora Covid-19, para falar inclusive sobre uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz sobre esse deslocamento. Diego Xavier já está por aqui, obrigada, bom dia. Bom dia, Sheila, Ivan, ouvintes, bom dia a todos. Bom, esse estudo apontou que mais de 11 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil foram aplicadas fora do município de residência das pessoas. A cada 6 doses, portanto, uma foi para alguém que se deslocou para uma outra cidade diferente daquela onde mora. Guarulhos lidera essa lista dos maiores fluxos nessa campanha de vacinação. Diego, o que esses dados da pesquisa representam, apontam? É normal que as pessoas acabem fazendo isso, busquem se vacinar fora da cidade onde moram? Houve uma busca pela vacina em outros municípios por causa da escassez ou de um comportamento que a gente tem visto aí de, infelizmente, gente escolhendo a vacina? Bom, existem alguns pontos importantes, né? Primeiro, a gente precisa entender que a saúde funciona em rede. A gente tem alertado isso desde o início da pandemia, quando a gente pensa em tomar medidas mais restritivas ou aumentar a flexibilização da circulação das pessoas, né? Municípios pequenos, municípios menores, não têm capacidade de atendimento em UTI, então eles mandam os seus pacientes para os municípios maiores. Então, por exemplo, se a gente for olhar Araraquara, se a gente descontasse das internações em Araraquara todas as pessoas que não residem em Araraquara não teria enfrentado uma situação tão difícil quanto o município enfrentou e enfrenta novamente. Então, mesmo quando Araraquara toma medidas mais restritivas, ela pode estar sofrendo influência de municípios vizinhos que não seguem a mesma orientação. Isso acontece em atendimentos graves e isso também acontece na vacinação, né? Se a gente for pensar em Guarulhos, por exemplo, muitas pessoas que moram em Guarulhos trabalham em São Paulo. Então, a gente sabe que esse funcionamento da aplicação da vacina geralmente segue um horário mais comercial. Então, as pessoas que vão trabalhar em São Paulo acabam passando durante esse horário em um postinho em Guarulhos e fazem a sua vacinação. Até aí tudo bem. Qual é o risco que a gente está correndo? Essa disputa desenfreada, sem estratégia, sem planejamento e principalmente sem o compartilhamento de decisões, nessa corrida pela vacinação para se chegar à marca da faixa etária de 18 anos. Isso tem feito, sim, tem contribuído bastante com esses números que a gente tem observado de deslocamento da população. Além, claro, dessa opção por escolha de vacina que não tem o menor sentido no momento epidêmico que a gente vive. Se a Sheila falou, né, que a cada 6 doses uma foi para alguém que se deslocou para outra cidade, né? Hoje mais cedo o nosso repórter trouxe aqui o relato de uma atendente numa UBS aqui de São Paulo, que a cada 10 pessoas que chegavam lá perguntavam qual era a vacina e sabiam que não era a que queriam tomar, 7 iam embora, né? De 10, 7 iam embora sem claro que é um levantamento empírico, assim, mas que é bem sintomático, né? Diego, eu queria saber em relação você falou da universalidade, né, do sistema de saúde, e é interessante porque recentemente São Paulo parou a vacinação, paralisou a vacinação porque não tinha doses nas UBSs, e há esse turismo da vacina, tanto que a cidade mudou, né, recentemente o entendimento, né, antes não tinha necessidade de apresentar comprovante de residência, agora tem, e a gente vê essas cidades menores, não vou dizer que Guarulhos, claro, é uma cidade pequena, mas cidades mais do interior que estão avançando muito na vacinação, claro, é uma outra estrutura. Essa falta de universalidade, né, de conversa entre as esferas, tem um impacto muito grande nisso. Quer dizer, se a gente tivesse de alguma forma, se fosse universal de verdade, né, a gente poderia ter um avanço igualitário para todas as cidades. Quer dizer, esse turismo também afeta nessa cobertura vacinal, vamos dizer assim? Claro, afeta muito, principalmente porque a doença vai junto, né?
Se as pessoas se deslocam e ocorre aglomeração, fila em postinho de saúde para tomar vacina, o vírus está ali, presente também. Depois você toma a vacina, demora um tempo para que essa vacina tenha o efeito esperado. Então, quando a gente vê essa questão da universalidade, eu acho que ela tem muito a ver com a questão de planejamento e estratégia, né? Os técnicos que trabalham e conhecem o SUS sabem como é que funcionam essas redes. Você tem uma ideia, no ano passado, quando a gente falava muito, a gente precisa achatar a curva de contágio para poder atender todo mundo. É só um exemplo da questão dessa rede de saúde. Essa curva, ela nunca teve no estado, ela nunca teve no município, ela sempre teve na rede. E essa rede é composta de um conjunto de municípios que compartilham os mesmos recursos de saúde. Mas o que a gente viu? A gente viu medidas isoladas. E, novamente, a gente vê essa situação na vacinação, né? É uma disputa para tentar avançar no calendário sem pensar que todo mundo tem que chegar junto nessas metas, né? O vírus, ele não respeita o limite político-administrativo do município. As pessoas circulam entre municípios, né? No início do enfrentamento, por exemplo, a São Paulo, a capital de São Paulo, estava excluída da região metropolitana. Como? Se uma rua só divide 2 municípios, né? O mesmo a gente vê agora no processo de vacinação. Enquanto a gente tem municípios bastante avançados, a gente tem municípios que não conseguem avançar, municípios que faltam dose, o adiantamento da primeira dose de qualquer jeito para tentar cumprir, para ter esse ganho político que não é razoável no momento epidêmico que a gente está vivendo, né? Tentar chegar aos 18 anos de qualquer forma, seja em setembro, seja em outubro, seja em novembro, a gente tem capacidade de cumprir essa meta, o SUS tem capacidade de cumprir essa meta. Pra você ter uma ideia, a gente publicou uma nota na semana passada, comparando os cenários que a gente precisaria chegar para a gente vacinar toda a população, por exemplo, do estado de São Paulo até setembro. A gente precisaria de 285 mil doses aplicadas em dias úteis, tá? Em dias úteis, para que em setembro a gente conseguisse, primeiras doses, tá? Para que em setembro a gente conseguisse vacinar todo mundo. Se a gente for para todos os dias, só de primeira dose, cai para 204 mil doses. Com as 2 doses, a gente precisaria de 667 mil doses em dias úteis. Todos os dias, a gente precisaria de 477 mil doses. Se a gente pegar até o dia 14 de junho, que foi quando a gente elaborou esse documento, os 10 dias, a média dos 10 dias que a gente aplicou mais doses, a gente conseguiu aplicar 299. Então, para chegar em setembro, da estrutura que a gente tem, as equipes de saúde que a gente tem disponíveis, a gente precisaria de 667 e a gente conseguiu, no máximo, fazer 299. Então, a gente precisa de dose, claro, mas a gente também precisa que melhore essa estrutura. A gente precisa contratar mais pessoas, ao invés de tentar criar essas metas que, quando a gente olha matematicamente, elas não são razoáveis. Isso traz para a população um sentimento de que a gente está avançando, mas, na verdade, não. E isso é triste, principalmente porque se a gente adianta muito a primeira dose, essa migração das pessoas para buscar a segunda dose vai aumentar. E aumenta o sentimento de frustração depois, que foi o que aconteceu aqui, né, com a interrupção naquele Exatamente, dia. Teve de suspender. Aliás, em várias capitais houve necessidade de suspensão da vacinação. Por quê? Promete um calendário e simplesmente não consegue cumprir com esse calendário. Inclusive, é importante a gente colocar também a questão da segunda dose, porque em alguns municípios isso já vinha acontecendo, mas agora numa situação agravada, porque a capital paulista, que vinha guardando a segunda dose, passou a utilizar essa segunda dose como a primeira, para garantir um número maior de imunizados, só que isso acaba comprometendo a utilização da segunda dose, que é o que garante a imunização, não? Exatamente, a gente tem que fazer esse esforço para alcançar o que está proposto na bula do fabricante, né? O que é que foi testado? Foi testado esse esquema vacinal, com 2 doses dentro desse intervalo de tempo. E como é que a gente faz para evitar que aconteça isso, que as pessoas percam a segunda dose porque não tem vacina? Planejamento. Né? Sem planejamento, sem estratégia, a gente vai continuar perdendo para o vírus. A gente está vendo isso desde o ano passado. Né? Falta, e a gente sempre repete isso, falta coordenação, falta um plano estratégico, falta conversar com o vizinho, falta um município, um prefeito conversar com o seu vizinho e tentar superar o problema junto. Infelizmente,
estão tentando fazer isso de forma individualizada. E toda vez que a gente toma essas medidas individualizadas, o vírus vence. Porque o vírus, sim, trabalha em conjunto, né? O vírus tem uma união, o vírus tem uma organização que, lamentavelmente, os nossos gestores não estão tendo. E o reflexo disso, lamentavelmente, são os óbitos que a gente está notificando todos os dias. Primeiro, então, já joga por terra essa história, essa corridinha, né, que os governadores aí estão apostando, né, nas redes sociais. Assim, não é factível, né, Diego, que enfim, né, as cidades consigam, que esses gestores consigam cumprir essas promessas, porque a gente está muito longe, né, dessas metas aqui que você colocou. 275 mil por dia, a gente está falando só do estado de São Paulo aqui, 275 mil doses só nos dias úteis. É uma pá de terra, né, em cima dessa vontade de vacinar todo mundo, né? Vira um calendário irreal? Ele não é factível? Não, quando a gente olha matematicamente os números que a gente tem até agora, não. Mas o SUS tem capacidade, sim, de cumprir esse calendário, né? A gente precisa de mais vacina, tanto que nessa nota, a gente publicou essa nota da migração, que a gente alerta para essa questão das pessoas se deslocarem e os calendários, somente municipais, não considerarem os residentes, mas a nota que a gente soltou na semana passada, que era a construção desses cenários, a gente vê que se a gente segue o ritmo o melhor ritmo possível, tá? É bom que se coloque isso. São os 10 dias com a média dos 10 dias com maior volume de doses aplicadas até o dia 14 de junho. A gente não consegue cumprir esse calendário, não consegue. A gente precisaria contratar mais equipes, trabalhar de domingo a domingo, e mesmo assim ter uma disponibilidade muito maior de doses. A gente pode até vir a ter esse número maior de doses, mas não é o que a gente tem agora, né? Então a gente precisa, e essa questão dos municípios, das redes, elas precisam ser consideradas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente destacou a questão da migração de Duque de Caxias para a capital, para estar fazendo a vacinação. As pessoas vivem assim, muita gente mora em Caxias e trabalha no Rio de Janeiro. Então, se a pessoa for voltar para Caxias para tomar a vacina, na hora que ela chegar lá, o postinho dela está fechado. Então, o Rio de Janeiro precisa conversar com Caxias, precisa criar essa rede, precisa pensar nesses números mais abrangentes. As pessoas não vivem isoladas dentro do mesmo município, né? Não é ilha, o município não é ilha. Fernando de Noronha é uma ilha e mesmo assim depende do continente. Então a gente precisa pensar estrategicamente. O SUS consegue fazer essa aplicação? Consegue, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa de doses e os gestores precisam entender que não adianta essa corrida se a gente não consegue cumprir esse prazo. Não é uma corridinha, né? Não é assim que a gente vai superar o problema, né? A gente precisa de mais união, a gente precisa de uma comunicação muito mais clara e a gente precisa deixar de lado a política. Eu sempre digo isso, quando se fala que se colocou a questão econômica e a questão de saúde, em 2020 ainda, no final, a política se sobrepôs às duas. E o resultado que a gente tem são esses números lamentáveis que o Brasil apresenta. É isso, e ainda que fossem ilhas, com planejamento dá, né? Vide a capital do Maranhão aí, que está bem avançada na vacinação. Mas ainda sobre essa falta de união, que às vezes a prefeitura não conversa com o governo do estado, que é quem recebe do Ministério da Saúde para repassar para a cidade, quer dizer, falta diálogo até nesse sentido. Eu queria, já, pelo menos para encerrar da minha parte, Diego, saber um pouco ainda dessa questão do comprovante de residência, né? Que era visto no começo aqui em São Paulo como uma espécie de segregação. Então, a gente tinha um discurso de São Paulo não vai negar vacina para ninguém. Quem vier a São Paulo vai ser vacinado. E de repente acho que as autoridades notaram que era impossível vacinar todo mundo que chegasse e começaram a exigir o comprovante. E aí você citou esse exemplo do Rio de Janeiro com Caxias, quer dizer, essa exigência também, ela atrapalha mais do que ajuda na vacinação. O ideal seria que, enfim, vacinou. Aqui em São Paulo tem um outro exemplo, desculpa, né, eu tô falando muito, mas é que aqui em São Paulo tem um outro exemplo de, por exemplo, você só pode se inscrever na xepa da vacina no posto de saúde que é perto da sua casa. Mas se a gente estiver aqui na Band, por exemplo, trabalhando pra gente voltar para casa na hora que ligar na xepa, a gente vai demorar uma hora para chegar até lá e quem sabe vai ter ou se vai ter ou não essa dose. Essa segregação, a exigência do comprovante, ela impacta de que forma na vacinação, na sua visão, Diego? Bom, primeiro a gente tem que considerar que essa discussão, e eu estar aqui falando com vocês, é porque falta vacina, né? Esse é o ponto fundamental. Se a gente tivesse vacina,
a gente não teria esse problema. A vacina é um procedimento de baixa complexidade. Ela é feita num postinho. Em tese, ninguém tem que ficar para buscar a vacina em outro município. A gente só enfrenta a situação difícil porque falta vacina, enfim, por várias questões, inclusive a CPI está discutindo algumas delas. Então, se a gente pensa como a gente vive, o modo de vida que a gente leva, né? Onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, a vacina tem que estar distribuída nesse conjunto de municípios. Exigir um comprovante de residência é extremamente difícil, porque além de das pessoas terem que buscar esse documento, esses postinhos de vacinação, começar a virar quase que um cartório, né? Porque isso já aconteceu na questão da comorbidade, que também foi uma confusão, a pessoa tem que provar uma comorbidade atrás de um atestado. Os postinhos começaram a virar cartório, né, para a pessoa identificar se pode ou não pode tomar vacina. E quando a gente pensa como a gente vive, esse exemplo que você colocou é perfeito. Você mora em Guarulhos, vai trabalhar em São Paulo. Se o postinho de saúde vai fechar 5, 6 horas da tarde, você sai do seu trabalho 5, 5 e meia, até você chegar lá, dependendo do trânsito, o postinho já fechou. Então você teria que ter um horário vago no seu trabalho para tomar a sua vacina em São Paulo, mesmo morando em Guarulhos. Né? Agora, se você começa a botar essas restrições, uma certa parcela da população vai ficando sem possibilidade de se imunizar. E o principal, muitas dessas pessoas são pessoas mais pobres, que estão mais expostas ainda ao vírus e a piorar, e têm piores condições de vida. Então você vai criando ainda castas de vacinação. E tudo isso a gente supera com planejamento. Com planejamento. O SUS, ele é extremamente democrático. O SUS não é um quartel, né? Você senta o ministro da Saúde, secretários estaduais, secretários municipais e decidem junto o que é que tem que ser feito, né? Eu já cansei de ir em reuniões intergestoras tripartites em Brasília e ver como é bonito quando o SUS funciona da forma que tem que funcionar. O problema é que durante essa pandemia, o que a gente viu foi uma transferência de responsabilidade. Primeiro o governo federal se isentando, depois uma transferência de responsabilidade para os estados, dos estados para os municípios e dos municípios para a população, né? E isso é extremamente preocupante. E são vários os exemplos. A pessoa tem que assinar um termo para tomar um remédio sem eficácia, a pessoa tem que assinar um termo para mandar o filho para a escola, e agora a pessoa tem que correr atrás de um comprovante ou de alguma forma para conseguir chegar à vacinação. Isso não é razoável, né? Os nossos gestores, eles estão exatamente para tentar solucionar esses problemas, e transferir isso para a população é extremamente triste. E é triste saber que a gente tem capacidade para fazer mais e basta só coisinhas assim. Planejamento, comunicação. Bom, e nenhuma intriga, né? Porque não ajuda em nada. Menos picuinha, exatamente. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com o Diego Chavelli, pesquisador da Fiocruz, enfermeiro, epidemiologista, doutor em saúde pública, e botou um pouquinho os pés no chão aqui, mas é melhor sempre ter o pé no chão do que a cabeça na nuvem e depois se frustrar em relação à vacinação. Diego, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui, pela atenção com o nosso ouvinte. Eu que agradeço, um bom dia a todos, e a gente vai conseguir sair dessa situação desde que a gente consiga trabalhar mais junto, né? Tanto os gestores fazendo a sua parte, a população fazendo a sua parte, e aí a gente consegue sair dessa situação, se Deus quiser. Um bom dia para todo mundo. Valeu, bom dia, obrigada pela entrevista.